E no episódio dessa semana da Nano Review, nós temos Japão em Guerra, encontros cegas, personagens babacas e muito, muito mais. Tá sem saber o que assistir essa semana? Chega mais aí que eu te conto. Ai, vamos lá que essa é a terceira vez gravando. Olá pessoas, aqui é o Nest, espero que vocês estejam muito bem. E esse é mais um episódio da Nano Review. Vídeo semanal onde eu analiso alguns animes da temporada. E depois de duas experiências insossas que foram com Liar Game e Petals of Reincarnation, venho aqui dizer que eu encontrei dois novos animes da temporada e esses sim são muito bons. Então, no vídeo de hoje vai ter review dos episódios de Yomi no Tsugai, Atelier of Witch-Hat, Akane Banashi e agora também de Mariage Toxin e Nimpo Sangoku. E já que a gente falou desses dois últimos, vamos começar por ele. Mariage Toxin foi um anime que me pegou desprevenido. Ele é um anime que, por trás de uma premissa no mínimo insana, ele fala sobre relacionamentos, sobre por que você deve se relacionar com alguém. Porque nessa história nós seguimos o Gero Hikaru, que é um dos futuros líderes do Clã dos Venenos, que é uma família do submundo do Japão, formada por mercenários que usam de venenos e toxinas para matar os seus alvos, sendo que para esse clã se perpetuar ele precisa obviamente de herdeiros. Só que tem um problema, o Hikaru não quer se relacionar com alguém e a irmã do Hikaru atualmente namora uma outra mulher. Mas por mais que o Hikaru diga para todo mundo que ele não queira se relacionar, no fundo o que ele quer é construir uma família, algo que foi negado a ele pelo ambiente que ele viveu. E enquanto ele tá com esse dilema, ele é convocado para uma missão, onde ele precisa torturar e dar fim a uma golpista, que é a Kinosaki Mei, que usava de seu charme para poder enganar as pessoas. Enquanto o Hikaru estava às vias de executar a Mei, ele recebe uma ligação da sua irmã, dizendo que vai desistir do namoro e arrumar um casamento arranjado. Porque já que o Hikaru não queria se relacionar com ninguém, ela resolveu chamar para si essa responsabilidade. E como o Hikaru não queria sacrificar a felicidade da irmã, ele faz uma proposta a Mei, dela se casar com ele e assim ele dar um herdeiro para a família. O que a Mei recusa, dizendo que aquilo não era sincero, que ele estava fazendo aquilo pela pressão dos outros e não pelo que ele realmente queria fazer. Só que o Hikaru finalmente fala de seus sentimentos e diz que o que ele queria era uma pessoa de quem ele gostasse, alguém que ele pudesse amar e formar uma família. E então o protagonista faz uma contraproposta. Já que Mei era tão especialista em relacionamento, ela iria ajudá-lo a arrumar uma esposa. Só que nisso os caras que queriam executar a Kinosaki perdem a paciência, falam que vão acabar com ela ali mesmo. E nisso o Hikaru usa uma toxina, uma trembolona maluca lá e consegue deitar todo mundo na porrada. Até gaguejei aqui. Então você pensa, nossa, vai ser a história do relacionamento desses dois, ela vai se apaixonar por ele e ali eles vão formar uma família e vão ter herdeiros. Só que tem um problema, a Mei é biologicamente um homem. Então agora nós temos as desventuras desses dois personagens tentando arrumar uma esposa para o Hikaru. E eu gosto de que por mais que essa história seja maluca, tenha gente que usa veneno, tem até gente que consegue dominar a água, tem isso no terceiro episódio, tem uma mulher lá que consegue domar um tubarão, não sei como ela fez isso, mas é um anime, enfim. Essa história ainda é sobre relacionamento, sobre você querer se relacionar, você querer se apaixonar por alguém, porque você realmente quer, não por causa de uma pressão da sociedade, não para cumprir uma certa meta. E eu gosto de como o Hikaru era um personagem muito relacionável. Além do fato de que ao mesmo tempo que ele é um cara tão B10 a ponto dele ter conseguido acompanhar um carro correndo e derreter o carro no meio, ele ao mesmo tempo é bem socialmente inepto, sabe? Ainda assim ele é uma pessoa de bom coração, porque quando ele vai ter um encontro lá com a menina que doma tubarões que ele salvou, ele consegue, mesmo com certa dificuldade, se aproximar dela. Só que ao invés dele simplesmente se declarar, ele diz que quer começar como amigo, porque ele não conhecia muito sobre ela. O que é uma forma até bem saudável de demonstrar o desenvolvimento de um relacionamento. Então, Mariage Toxin realmente me pegou de surpresa. Esses primeiros episódios têm mostrado personagens carismáticos, situações bem divertidas e umas cenas de ação ali de leve para dar uma temperada. Esse anime eu vou continuar acompanhando, até para saber se a Kinosaki e o Hikaru vão ficar juntos. Então vamos para o próximo anime. Nimpo Sangoku também me surpreendeu assim como Mariage. Não só por ter um plot peculiar, mas por ter um estilo de traço bem peculiar. Algo que não é um traço tão puxado
puxado para anime, mas também não é um traço hiperrealista. Nessa história, o Japão passa por um declínio populacional, muito por causa da queda de natalidade, e isso acabou fazendo a sociedade japonesa entrar em declínio. Enquanto isso, uma grande guerra nuclear acontece. Porém, o Japão escapa relativamente ileso, mas muitos imigrantes acabam indo para lá, o que acaba fazendo com que a população aumente de forma muito rápida. E com esse aumento repentino e descontrolado de pessoas, o governo passa a apertar cada vez mais o cerco, e a riqueza começa a se concentrar na mão de poucas pessoas. E como se não bastasse tudo, acontece uma série de terremotos, o que acabou criando uma grande revolta. E isso fez com que a sociedade japonesa colapsasse. Então o Japão se dividiu em 3 outros países, Sei, Yamato e Buo. E é nesse contexto que a nossa história começa. Então acompanhamos nosso protagonista, o Aotero, que mesmo sendo tão inteligente, ele não vai para a linha de frente da guerra. Ao invés disso, ele fica numa colônia agrícola, porque ele queria viver uma vida tranquila junto com a sua esposa. Só que um grande oficial do exército de Yamato chega naquela colônia atacando o terror. E esse cara é muito poucas ideias. Só porque escorregou numa batata e executou uma pessoa. Só que a esposa do Aotero era muito corajosa. Ela inclusive diz que com seu intelecto ele poderia unificar o Japão. Coisa que ele recusa porque, de novo, ele só queria viver uma vida tranquila com a sua esposa. Ela vê alguns dos capangas daquele oficial oprimindo alguém, e ela vai tirar satisfação. Só que como esse alto oficial é muito vingativo, ele acaba executando ela. E, cara, é muito interessante a cena de quando ele vai descobrir isso, de quando o protagonista vai descobrir isso. Porque a cena começa com ele procurando a esposa durante a casa toda, e nisso ele abre o portão de casa, e ele vai vendo o chão do lado de fora, a neve do lado de fora, pingando de sangue. Não é algo que a história te mostra com alarde, é puramente visual. Só que aos poucos ele vai vendo e ele vai percebendo o que tinha acontecido. Então aquele sangue vai aumentando cada vez mais e mais até chegar numa caixa. E nisso ele descobre que a esposa dele foi executada. Seu primeiro pensamento é de simplesmente pegar uma das espadas e executar todo mundo ali. Só que ele percebe que aquilo não seria o suficiente. Não seria algo mais inteligente. Então ele consegue ali de alguma forma se safar da situação e ainda por cima executar o cara que tinha causado tudo aquilo. Ainda que aquele alto oficial continuasse vivo. Porém, por trás daquela frieza, daquela aparente sabedoria, havia alguém destruído porque perdeu o amor de sua vida. E para honrar o último desejo de sua esposa, o Aotero decide que com o seu conhecimento e sua astúcia, ele iria subir mais e mais patentes militares e assim unificar o Japão. E é assim que a história desse anime começa. E eu tenho que admitir, eu tô gostando muito desses primeiros episódios. Ele tem um ar meio de estados combatentes, aquelas disputas entre vários daimyos, algo que você vai ver mais em animes históricos. Eu poderia citar, sei lá, Sengoku Basara ou Elusive Samurai, por exemplo. E eu gosto de como essa história já estabelece desde o começo um grande vilão, um grande antagonista, um personagem perverso que deseja mais e mais poder, mesmo que isso signifique destruir pessoas inocentes, além de mostrar esse gerenciamento de grandes exércitos de forma mais tática. Não se trata simplesmente de você mandar os caras pra lutar. Aliás, a direção desse anime é lindíssima. Em termos de direção, eu tenho que dizer, a gente tá muito bem servido nessa temporada. E olha que eu só tô falando dos animes já recém-lançados, nem tô falando aqui das continuações. E nesse terceiro episódio, a gente inclusive tem um cliffhanger, dizendo que vai ter uma nova nação que eles vão ter que enfrentar. E eu tô realmente interessado em pra onde essa história vai. Principalmente para ver essa jornada do Aotero até ele unificar o Japão. Então se você está procurando um anime diferente para acompanhar nessa temporada, Nippon Sangoku, você vai gostar bastante. Yomi no Tsugai, episódio 3. E antes que pergunte, sim, eu sei de toda aquela treta que trocaram os dubladores quase todos. Eu não vou falar muito sobre, até porque eu não sei muito o que dizer. Dublagem não é muito a minha especialidade. Mas falando do episódio em si, ele veio para sanar os 2 pequenos problemas que eu tava tendo com essa série até agora. Que era a questão do ritmo ter dado uma parada e dele não ter apresentado Tsugais tão icônico. Nesse ponto nós temos a chegada do Yoru naquele mundo abaixo da montanha, que é basicamente o Japão moderno. Eu gosto das sequências de comédia enquanto o Dere e aquela outra menina tentam explicar pro Yoru como o mundo moderno funciona. Inclusive com uma pausa com ele dizendo que meteu um barrão no meio da floresta. Pô, Yoru, calma aí, cara, não é pra fazer esse tipo de coisa não. E esse humor que a Hiromu Arakawa bota nos seus mangás é uma coisa que eu particularmente gosto muito. E além disso, esse episódio serve para aprofundar os mistérios em cima do Yoru e da Asa. Sobre como a cada 400 anos surgem gêmeos
gêmeos, e esses gêmeos acabam mudando a dinâmica do mundo. Ao mesmo tempo que nós temos grandes mistérios com relação aos pais do Yoru, deles terem levado só a Asa e não o garoto. Então nós temos o Yoru construindo um objetivo muito claro, que é encontrar a sua irmã biológica e perguntar direto a ela onde estão os seus pais. Enquanto a história vai estabelecendo essa, digamos, rixa entre essas duas famílias. E é um negócio que realmente te deixa bem curioso, para você se perguntar o que são essas famílias, o que elas fazem, por que elas fazem isso e por que dessa briga toda. Além de ter mostrado esse outro Tsugai, que é um peixe, que esse sim é assim, um Tsugai com um design bem da hora. Fora o poder dele, que ao mesmo tempo que cria uma ilusão que atrai as suas vítimas, ele também consegue as prender. E no geral, esse foi um episódio muito bom de acompanhar. Falou bastante sobre os personagens, além de ter aprofundado os mistérios. E agora que o Yoru tem um objetivo mais claro, ele tá começando a subir no meu conceito de protagonista. Com toda essa coisa dele ser diligente, ao mesmo tempo que ingênuo. Eu acredito que isso vai ser até bem interessante, porque isso pode desenvolver um conflito. De, sei lá, os pais do Yoru talvez não amarem tanto ele, por isso terem abandonado ele na vila e ter saído junto com a Asa. Eu tô curioso pra ver se a história vai trabalhar isso. Akane Banashi, episódio 3. Esse foi um episódio ok. Eu não sei se é porque o meu conceito de Akane Banashi tá diminuindo, ou se é porque os outros animes anteriores tiveram episódios muito bons. Mas eu achei esse episódio meio simples. Eu sei que ele é um episódio meio de preparação pra apresentação que ela vai ter no episódio 4, mas eu senti que faltou um certo timing cômico. Eu não sei muito bem como colocar em palavras. Porque nesse episódio nós somos apresentados aos outros Futatsume, sendo que 2 deles pulam do barco e falam que não vão treinar ela. Um deles inclusive diz, não, eu não posso treinar ela porque eu sou muito bonita e ela vai se apaixonar. Pô, amigão, não é muito por falar não, mas você não é muito essas coisas não, tá? Você abaixa sua bola aí. Mas eu gosto da dinâmica que ela constrói com o cara que vai treinar ela, que eu não vou lembrar o nome, porque eu tenho que entregar esse vídeo até sábado, um vídeo que eu deveria ter entregado na quinta-feira. E brincadeiras à parte, eu gosto da relação que eles dois constroem. Ele é severo, mas muito responsável, ao mesmo tempo que realmente vê potencial na garota. Nós vemos que numa das apresentações de Ragoku que ela tem, ela já não consegue arrancar tantas risadas como antes, porque parece faltar algo nela. Então ele decide que como treinamento vai botar ela para trabalhar no restaurante. E apesar de eu gostar dessa dinâmica, dela precisar entender os interesses das pessoas e se adaptar a isso, e o cachorro está latindo agora, vocês vão ficar com esse latido aí? Eu não sei, eu sinto que tá faltando alguma coisa. Eu não sei se é porque tá faltando alguma coisa, aquela energia do primeiro episódio, toda aquela coisa da direção que a história tinha, ou se a Akane não me mostrou muito a que veio ainda. Eu espero que no episódio 4 eles melhorem isso, agora que ela vai ter uma evolução na forma como ela conta suas histórias. Então, no geral, foi um episódio ok. Não foi ruim, mas também não foi nada demais. E eu tô ansioso para ver o que eles vão entregar no episódio 4. Principalmente conforme nós formos vendo os outros Araguokas que ela vai ter que enfrentar. Então vamos para o próximo anime. Atelier of Witch Hat, episódio 4. Esse episódio eu queria me ater um pouco mais, porque além dele ser muito bem animado, ele tem algumas situações interessantes. Aqui nós começamos com a Coco tendo dificuldade para fazer os selos mágicos, o que o Kifrey diz que isso pode ser por causa da caneta que ela usa. Então eles vão até uma cidade de magos e comprar ali alguns itens para ajudar a Coco. E de novo, eu tenho que falar, cara, esse anime em termos de direção, ele é o melhor dessa temporada. O que diz muito, né, porque os animes de lançamento estão tendo uma direção muito boa. Além dele ter uma estética muito própria, muito icônica, eu realmente estou gostando muito dos aspectos técnicos dessa animação. E além disso, eu gosto de como ele está aos poucos introduzindo novos elementos daquele mundo. Por exemplo, nesse episódio nós descobrimos a seiva que eles usam para fazer a tinta mágica, que ela vem de uma árvore prateada. Mas nem tudo são flores. A Coco acaba encontrando daqueles chapéus com abas, aquele que inclusive apareceu no final do 3º episódio. Então ela decide persegui-lo, porque foi esse o acordo que ela fez com o Kifrey, né? Dela buscar pistas para encontrar esses caras e em troca ele arranjar uma forma de ajudar a mãe dela. E nisso a Agatha e as outras garotas vão atrás dela, até que elas caem numa armadilha. Elas não estavam mais naquela cidade de antes, mas sim num espaço confinado. E dentro daquele espaço havia um dragão feroz, pronto para destruí-la. E olha, um frame desse dragão deve ter mais animação que todas as temporadas de Invencível. Brincadeiras à parte, eu gosto desse clima de tensão. Os oponentes que a Coco vai ter que enfrentar finalmente se revelaram de vez. E pelo que parece, eles têm um interesse muito grande na Coco. Eu não sei o porquê, eu só li o começo do mangá,
mas eu fico curioso para descobrir o que a Coco tem de tão especial e por que eles querem ela especificamente. Então as garotas tentam fugir daquele dragão até que elas encontram um beco sem saída. A Tétia, inclusive, entra em pânico, dizendo que não quer morrer, que quer mostrar a magia dela pro mundo, e isso aumenta a culpa no coração da Coco. Eu gosto de como a história está desenvolvendo nesse ponto a coisa de que a Coco tem a culpa do sobrevivente. Até porque o que aconteceu com a mãe dela aconteceu porque a Coco foi displicente com magia. E agora elas estavam ali sendo perseguidas também por causa dela. Para tanto que quando a Coco ela vai ver um círculo mágico na parede no alto de um prédio, ela acaba esbarrando na Agatha fazendo um selo. E ali a Agatha fica furiosa, xinga ela. De uma forma, inclusive, até desnecessária. A Agatha estava meio fula nesse dia mesmo. E ela fala, não, vamos se afastar dessa monstruosidade. Aí o pessoal fica assim, tipo, pô, Agatha, pra que isso? Aí a Agatha se corrige, não, quis dizer o dragão. Mas aí você se interpreta do jeito que quiser. A Agatha tá azeda. Mas eu genuinamente gosto disso, dessa sensação de culpa que a história traz. A Coco é uma personagem com muitos traumas. Até no modo como o anime dirige essa cena, da Coco se aproximando aos poucos de seu chapéu. E ela realmente se sentindo isolada. Até porque a Coco nunca foi uma bruxa, ela caiu ali de paraquedas. Querendo ou não, ela se sente diferente daquelas outras garotas. Ainda que ela nunca tivesse desejado isso de fato. O que é uma escolha bem interessante de construção de personagem. O que nos deixa ansiosos para ver o que vai acontecer no episódio 5. E pelo que vai acontecer bem mais lá na frente. Mas agora vamos para as minhas impressões finais. Começando por Mariage Toxin. Os 3 primeiros episódios foram muito bons, apresentou personagens muito carismáticos e tem uma premissa muito interessante e relacionável. O primeiro episódio vai ter uma nota 9 e os outros 2 episódios vão ter uma nota ali 8.2 e tal. Nimpo Sangaku também tem uma premissa muito interessante. Esse clima distópico misturado com estados combatentes é bem interessante de acompanhar. O Aoteiro sendo esse personagem inteligente ao mesmo tempo que passional, uma coisa que me pegou de jeito. E a direção desse anime é bem interessante. O primeiro episódio vai ter um 9. Um 9 não, um 10. O episódio 2... O episódio 2 e 3 eu vou botar um 8.5, bota aí. Yomi no Tsugai tem um terceiro episódio bom, que introduz muito bem o Yoru no Japão moderno, apresentou um novo Tsugais com designs interessantes, deu um objetivo bom pro protagonista e deu um gancho bem interessante pra gente ver os próximos episódios e ver como tudo isso vai se desenrolar. Porque agora eu tô cada vez mais ansioso pra ver essa história do ponto de vista da Asa. Até pra gente entender se os Tadeiras são bons mesmo ou não. Então o episódio 3 vai ter um 7.8, bota aí de nota. Eu só não boto 8 porque ele não teve um momento excepcional de direção e tal. Agora, Atelier of Witch Hat, cara, esse episódio 4 foi incrível. Desenvolveu muito bem a Coco, direção, arte no talo e deu um conflito bem interessante entre ela e a Agatha. Pra Agatha, nota 0, mas pra esse episódio, nota 9.5. Então eu acredito que seja isso, agradeço a vocês que estão vendo esse vídeo de manhã, de tarde à noite. Lançamos vídeos novos toda quinta ou sábado, mas confia, eu vou voltar a normalizar a periodicidade dos vídeos. E lembrando que provavelmente depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou dar início ao vídeo que eu vou fazer de Fate Zero, do porquê ele é o meu Fate favorito, então já fiquem ligados. Eu creio que ele vai sair no meio ou no final de maio, então fiquem atentos. Eu realmente agradeço a você que está assistindo esse vídeo agora, aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera, até a próxima!